Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bom com vocês? Assistiram ao primeiro encontro? Se não tiverem assistido, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Estamos partindo para a nossa segunda sessão, nosso segundo encontro do estudo dos postulados da doutrina dos espíritos. E hoje o nosso tema é a história da doutrina espírita, parte 1. Então, aproveite, curta, assina o canal porque vai acompanhando a entrada das novas sessões e desejo para você um ótimo estudo, uma ótima oportunidade de ampliar os conhecimentos acerca da doutrina dos espíritos, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos agora iniciar o nosso segundo encontro. O tema é a história da doutrina espírita na primeira parte, né? Então, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Vamos iniciar com essa abordagem e é bem importante que você verifique que aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para este áudio, né? Caso você não possa assistir ou então gostaria de ouvir no carro, ouvir no metrô, ouvir no pro trabalho. E também você vai encontrar o link para baixar estes arquivos, né, que nós utilizamos para poder fazermos a apresentação, tá bom? Então, como eu falei, o nosso tema hoje é a história da doutrina espírita e vamos falar na primeira parte. Bom, a história da doutrina espírita, ela não se inicia no século XIX, né? Ela não se inicia mediante as revelações dos espíritos da seara do Cristo, né, escolhidos para trazermos para nós essas revelações, né? A doutrina dos espíritos é, como a gente já viu no primeiro encontro, a exposição, né, é a sistematização da realidade, da natureza dos espíritos e do mundo espiritual, né? Então, naturalmente, o mundo espiritual existe desde todo sempre, até porque Deus, quando cria, Deus cria seres espirituais, né? E não cria seres em estágio humano. Ele cria espíritos, que é uma centelha, que é uma célula universal. Mas falando da história da doutrina espírita, né, nós vamos trazer aqui, como nós já podemos ver na imagem, a cronologia envolvendo a primeira revelação, a segunda e posteriormente a terceira, que é a doutrina dos espíritos, né? Então a primeira revelação é a vinda de Moisés. Então, Moisés vem com os 10 mandamentos, né, com a tábua de leis, apresentando um Deus, apresentando o monoteísmo para esta humanidade que acreditava em diversos deuses, que eram os pagãos, né, acreditando em um mundo que não existia um Deus central, que não existia uma única divindade e que os fenômenos da natureza, os fenômenos do universo eram coisas fantásticas. Eis que Moisés vem e apresenta o que seria o monoteísmo, a existência de um único Deus. Ok? Então, no momento que o Moisés esteve conosco, esteve com a humanidade, o cenário era muito diferente. Era um cenário de muita brutalidade, era um cenário de muita animalidade entre os seres humanos, né? Não existiam tábuas de leis, não existia uma visão sistematizada de aspectos religiosos, dessa questão do reino dos céus, né? O que existia era uma divisão entre o céu e a terra, né? Então, inclusive, o que acreditavam até então os religiosos, que a gente não tinha, os seres humanos encarnados não tinham nada a ver com o reino de Deus. O que acontecia era respeitar e reverenciar os deuses, as divindades, para obter na terra as recompensas. Que recompensas seriam essas, né? Posses materiais, poder, força, saúde, né? Riqueza. Então esses eram o que seriam as recompensas para a época, né? Mas no momento, na transição, depois de Moisés, existia um grande problema, né? Vamos dizer assim, uma grande contenda entre os judeus
que não eram pagãos, e os pagãos, né? Porque os judeus eles já praticavam o monoteísmo, eles já acreditavam na existência de um único Deus, enquanto que os pagãos não, né? Então os judeus eles eram, assim também como os pagãos, eles eram muito ritualistas, né? Eles se apegavam muito a questões rituais, e muito do que nós temos hoje nas religiões, inclusive nas religiões cristãs, é uma herança muito forte dessa influência judaica, né, em termos de rituais e passagens, né, e a gente tem diversos exemplos, a própria Páscoa, né, e então durante essa que seria a primeira revelação, seria a vinda de Moisés, né, quando Moisés esteve entre nós, nos trazendo, na verdade, uma visão muito mais restritiva, muito mais punitiva do que um Deus consolador, do que um Deus que perdoava. Né? Até então ninguém falava de amor, ninguém falava de justiça, ninguém falava de caridade, não existiam esses termos, não se falava de humildade, o que se falava muito era de vingança, era de honra de família, né? E tudo isso. Eis que passa o tempo, Jesus Cristo vem para trazer o que seria a segunda revelação. Né? E nós falamos de revelação, o que seria essa revelação? Justamente a construção do que seria o reino dos céus. Então Jesus vem e traz uma outra visão diferente, complementando a visão de Moisés. Tanto que no primeiro momento do Evangelho, o que é que ele nos diz? Ele nos diz que eu não vim destruir a lei e os profetas, e sim fazê-las se cumprir. Então não existe entre Jesus e Moisés uma rivalidade. O que existe é uma complementação. Inclusive, durante a passagem, né, do evangelista Paulo de Tarso, Paulo sofreu muitas retaliações no processo de propagação do evangelho de Jesus, justamente porque os judeus, durante toda a sua jornada, foram seu principal algoz, na tentativa de combater os ensinamentos de Jesus, porque eles consideravam que os ensinamentos do Nazareno eram subversivos, eram ensinamentos que quebravam com os conceitos dos rituais, ele era contra a circuncisão. O Nazareno, vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus nunca pregaram rituais, nunca pregaram proibições, ele apenas dizia que todos os homens teriam direito de alcançar o reino de Deus se eles cumprissem os principais mandamentos, que eram amar a Deus acima de todas as coisas e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que não existia ainda esse conceito de amor. Né? Então foi uma revolução muito grande a chegada de Jesus aqui. Inclusive, quando nós falamos de Jesus Cristo, esse nome não é o nome dele de batismo, não é o nome de registro, podemos assim dizer. Né? O nome do personagem Jesus, do grande líder, é Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Yeshua ben Yosef. O nome Cristo é em função, o que seria a palavra Cristo? Cristo é referência a unção, é o ungido, é o bem-aventurado, é o espírito puro, é o estágio máximo da espiritualidade. E é o nosso destino irrevogável. Todos nós nos tornaremos espíritos crísticos, seremos Cristos. Então, isso é importante frisar, por quê? Porque o cristianismo não existiu, não se estabeleceu, inclusive com esses termos, com a chegada de Jesus, não. Os seguidores de Jesus eles eram conhecidos como os discípulos do Nazareno. E somente no século IV depois de Cristo, com Constantino, instaura o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Entretanto, esse processo se deu não de forma pacífica, não se deu de forma natural, tendo Jesus como grande Salvador. Não foi isso, não. Foram necessárias diversas negociações, inclusive os rituais, o culto aos santos, tudo isso ainda são resquícios, inclusive do paganismo. Então houve uma grande miscelânea, uma deturpação muito grande dos ensinamentos originais de Jesus, né? A palavra original de Jesus. Então houve uma série de interferências
Nós vamos falar sobre isso mais adiante quando nós estivermos tratando do tema Paulo de Tarso, quando nós estivermos falando dos apóstolos. E Paulo de Tarso é o grande bandeirante do evangelho, né? Ele é o grande propagador. Ele foi que levou o cristianismo e o evangelho de Jesus para o Ocidente, né? Deve-se muito porque até então o mundo se resumia ao Oriente. A transferência da religião oficial como sendo o cristianismo, a partir de então, né? E não foi a partir desse período, mas foi muito antes, foi depois da passagem de Paulo de Tarso, depois dessa passagem dele, né, dessa propagação do evangelho, é que o nome passou a ser adotado cristianismo. Por quê? Porque ele pregava o evangelho do Cristo. E ele citava bem esse termo, né, o evangelho do Cristo nosso Senhor. Então, avançando aqui, né, nós tivemos no século IV até mais ou menos século XV o apogeu da igreja, o papado. Né? Só que o que aconteceu durante esse período? A igreja cristã da época medieval, ela não tinha referência a Cristo como sendo o grande líder. Ao contrário, os papas, os cardeais, os bispos é que exerciam o poder. Eles eram pessoas enviadas por Deus. Eles eram seres acima dos outros. Né? Então eles se consideravam semideuses. Pessoas que tinham a autoridade para poder mandar e desmandar. E em cima das suas interpretações, traziam a população ali na rédea curta, através das suas medidas, né, das suas ações. Um período muito complicado, que é considerado inclusive como o período das trevas, o período da propagação do grande consolidação do reino do mal no mundo, um período de 1200 anos de bastantes barbáries, muitas barbáries, sobretudo na Europa. Mas o que acontecia? Os papas da igreja cristã eram, como eu falei, eles eram a hierarquia máxima, eles eram os supremos, os sacerdotes principais. E com as suas interferências junto a reis, dentro dos reinos, naturalmente, eles determinavam todas a principal influência no mundo na época era a influência religiosa. O que aconteceu aí? Qual foi o principal ponto, né, que culminou com a crise na igreja cristã? Era a corrupção entre os líderes da igreja, todas as barbaridades que eles fizeram, as inquisições, as perseguições, principalmente aos espíritas. Na época não existiam termos espíritas, mas os indivíduos que eram dotados de faculdades mediúnicas, que já, como nós falamos, o mundo dos espíritos ele é de todo sempre. Então existiam médiuns, existiam pessoas com faculdades mediúnicas e eram tidos como bruxos, eram tidos como seres diabólicos e que deveriam ser exterminados. Todo mundo que se voltava contra os ensinamentos e as diretrizes da igreja eram condenados e eram enforcados, e eram queimados vivos. Inclusive, as ferramentas e os equipamentos utilizados durante esse período são coisas tenebrosas. As pessoas que tiverem alguma curiosidade podem pesquisar. Os instrumentos de tortura medievais eram coisas de mentes diabólicas. Mas eis que o tempo passa, inicia-se o movimento de reforma da igreja, o movimento protestante. Porque, como nós falamos, a mistura da religião com a política, ela estava interferindo, inclusive, na fé das pessoas. E o que é que os protestantes, os reformistas queriam? Eles queriam que as pessoas tivessem autonomia, tivessem liberdade para poder fazer as suas crenças conforme os ensinamentos e não direto com os ensinamentos cristãos e sem toda essa interferência do papado. E qual era uma das principais reivindicações dos reformistas? Era contra a cobrança, a venda de indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências era a venda do perdão. A igreja, como ela se achava realmente os representantes de Deus na terra, os papas tinham, entre aspas, os bispos e cardeais tinham o poder de vender o perdão. Então, se a pessoa tinha uma má vida, ela ia na igreja, se confessava e recebia, ela comprava a indulgência. E foi muito em função dessa venda de indulgências, inclusive para muitos pobres, né, que acreditavam piamente nessa possibilidade. Então eles compravam as indulgências, muitos davam terras, muitos davam as produções para poder terem seus lugarzinhos no céu junto a Deus. Né? E nós sabemos bem que não é assim que acontece. Inclusive, a sede da igreja, até hoje, a sede da igreja católica, né, que é o Vaticano, foi todo construído
com recursos de indulgências, né? A igreja até hoje ela tem muitos tesouros, ela tem muitas posses. E uma das grandes lutas dos reformistas eram contra essa prática da igreja, que inclusive não era uma prática, além de ser errada, assim, completamente absurda, ela era feita de uma forma muito corrupta. Compravam indulgências maiores, compravam perdões maiores quem tinha mais recursos, quem tinha mais condições. Inclusive, muitas pessoas recebiam por escolha dos cardeais, né, dos bispos. Eles não levavam em consideração somente o critério da conduta, mas sim a influência, né, dos reis, as primeiras damas, os príncipes, né, os duques. Então esses daí sempre eram muito prestigiados e muito protegidos por esses líderes religiosos, né? Então começa esse trabalho da reforma, começa com John Wycliffe. Por sinal, posteriormente ele passa o discípulo dele para Jan Hus. Ele é uma encarnação de Allan Kardec. Nós vamos falar sobre Allan Kardec no próximo encontro. Então o Jan Hus ele teve uma importância muito grande e deixou o legado dele para Martinho Lutero, para que ele conduzisse o processo da reforma. Então nesse período aí a igreja já estava em franco declínio, ela já estava em um grande processo de declínio, e isso já chegando no século XVIII para o século XIX, né? Foi quando se instituiu e a igreja realmente já estava em franca decadência. E eis que nós chegamos no século XVIII para o século XIX. Então neste período o homem está mais preparado. O ser humano passou por um período de profundas turbulências durante esses 1260 anos de hegemonia do papado, e até internamente dentro do papado houve diversas cisões. E neste momento a humanidade ela já tinha um cenário mental diferente, ela já tinha o conceito de racionalidade, o conceito do humanismo. Então era preciso era preciso semear uma realidade diferente após esse período traumático. Então durante o período dos pré-revolução francesa, né, que foi inclusive que culminou com a queda do papado. Então durante esse período, no século XVIII para o século XIX, foi um período importante para que a humanidade se entendesse mais enquanto indivíduo. Então surge o conceito de direitos humanos, né? As pessoas elas têm uma razão mais desenvolvida. O século XIX foi um século de grandes avanços na área da ciência, né? Grandes avanços na área das invenções, e nós tivemos durante esse período uma grande construção do cenário propício para a implementação da terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos falar aqui agora sobre eventos marcantes na consolidação do Espiritismo, né? Então, o primeiro que nós abordamos aqui é Sócrates, que viveu do ano 470 até o ano 399 a.C. Ele afirmava que os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem. Ele foi condenado à morte por envenenamento por defender a sua teoria, né, essa filosofia. Então ele já nesse período, né, antes de Cristo, ele já afirmava que os homens que viveram na Terra eles iriam se encontrar no mundo dos espíritos e que se reconheceriam. Depois de um tempo, Platão, que nasceu em 427 a.C. e morreu em 347, que foi discípulo de Sócrates, ele vem nos trazer grandes pensamentos sobre a espiritualidade. Ele é o fundador do espiritualismo, e uma das suas grandes contribuições foi acerca da imortalidade da alma, né? Inclusive ele tem um grande livro, que é o livro Fédon. Quem tiver interesse, o nome do livro é Fédon. Pitágoras, em 570 a.C. a 496 a.C., considerava que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe. Então, enquanto Platão dizia a alma do homem era imortal e subsistia independente da carne, Pitágoras já dizia que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe. Então, a alma existe de antes do corpo. E Platão defendia a imortalidade da alma. Então, esses são conceitos importantes utilizados pela doutrina dos espíritos. Demócrito, em 470 a 360 a.C., ele foi um dos precursores da teoria atômica, que estabelecia uma analogia entre a matéria e o espírito. Ele dizia: a matéria e o espírito são formados de átomos. No entanto, os átomos do espírito são mais sutis que os materiais e são chamados tomos de fogo. Essa teoria do Demócrito, ela é muito importante porque ela vem, vamos dizer assim, criar base para a explanação da doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos com Allan Kardec, sobre a matéria primitiva, sobre a partícula primária.
né, que é a origem de todas as coisas que existem no universo. Tudo em a natureza, tudo em um universo é um desdobramento da matéria primária. Tudo vem dessa matéria primária. E aí Demócrito, no século V a.C., ele já falava sobre isso. Mas quem eram esses seres? Eram espíritos encarnados, espíritos de autoconhecimento espiritual, espíritos já em um estágio de evolução muito grande, e veio nos trazer essas informações de uma forma que as pessoas pudessem, de certa forma, compreender, mas era preparando o terreno para o futuro, né? Observem que tudo no processo de revelação ela segue uma linha lógica, ela segue uma estrutura lógica muito bem definida, né? Por quê? Porque o conhecimento vem dentro da capacidade de as pessoas absorverem e compreenderem. Imagina se durante o período de Moisés, por exemplo, onde as pessoas não sabiam sequer que existia um Deus, já viessem as informações acerca de reencarnação, acerca da lei de justiça, amor e caridade, acerca da imortalidade da alma. As pessoas elas se entendiam apenas como seres embrutecidos, onde prevalecia a força, onde prevalecia a influência, né? As mulheres, por exemplo, eram tratadas como sub-humanos, né? Então, como é que nós iremos falar sobre justiça, amor e caridade para uma sociedade que não respeitava os princípios básicos do indivíduo, né? Então era preciso que primeiro as pessoas se dominassem na matéria, se estabelecessem primeiro na matéria, para posteriormente elas terem condições de ir apreendendo, obtendo outras informações, outros conhecimentos. Já no século XVII para o século XVIII, cientista, engenheiro de minas, físico e astrônomo Emanuel Swedenborg, que é um dos grandes ícones do espiritismo, ele foi um dos espíritos que participaram deste trabalho da codificação junto com Allan Kardec. Negação das penas eternas no inferno. Então, durante esse período, até então, as pessoas acreditavam, até pela influência da igreja, nos infernos eternos, no fogo eterno do inferno, né? Então, assim, era muito difícil para que as pessoas tivessem fé na vida futura. Uma vez que que a pessoa era um criminoso, que a pessoa era um desordeiro, ou então que ela era inquirida, que ela era executada pela igreja, na mente delas, elas iriam arder no fogo eterno. Porém, as palavras usadas por Jesus foram durante muito tempo distorcidas, e por Moisés também. Elas foram levadas muito ao evangelho, a Bíblia, a própria Bíblia sempre foi levada muito ao pé da letra. E a linguagem profética sempre foi uma linguagem muito simbólica, de modo que é preciso compreender as metáforas, compreender que a mensagem foi passada daquele formato, porque as pessoas, era a forma como as pessoas se sentiam tocadas por esse conhecimento. Basta que nós saibamos, conheçamos a parábola do semeador, né? Quem não conhece pode procurar entender essa mensagem que Jesus nos traz, né? Que é uma mensagem belíssima. Eu diria que é uma das principais que nós devemos refletir e estudar bastante, que é quando Jesus nos convida a nos entendermos enquanto pessoas abertas a obter a palavra correta, a palavra, e fazê-la frutificar. Esses ensinamentos são extremamente importantes que a gente conheça, né, que a gente compreenda, para que nós tenhamos em mente que todas as informações vêm ao seu tempo, né? Ela vem sendo maturada com o tempo. Inclusive, com a vinda da doutrina dos espíritos, não vieram todas as informações. O universo ele é infinito, então tudo que é infinito, o conhecimento é infinito acerca disso. Só Deus conhece o universo como um todo. Então, todas as informações referentes ao universo não nos chegarão. Não nos chegarão. Ou seja, nós nunca teremos o conhecimento pleno de todas as coisas. Aí só a Deus compete. Edward Irving, no século XIX, escocês. Ele funda em 1792 a Igreja do Milênio. E aí, a partir desse momento, nós começamos a perceber a interação entre os espíritos e os encarnados, porém de uma forma não fantástica, não de uma forma sobrenatural, de uma forma fantasmagórica, como algo de bruxaria, como algo de feitiçaria, ou então algo diabólico. Somente a partir do século XVIII é que nós começamos a entender de forma racional e termos mais acesso às manifestações, porque até então os espíritos não julgavam ser oportuno as manifestações. Por quê? Porque todas as vezes que aconteciam até então, pela ignorância, principalmente dos religiosos da época, eram coisa do diabo, eram coisa do demônio, então eram sempre combatidos. Para evitar que muitas pessoas também sofressem com essas intervenções, apesar de que nunca deixaram de acontecer, essas manifestações elas passaram a ser mais patentes a partir do século XVIII. Então, na Igreja do Milênio, né, Edward Irving foi o fundador escocês, era muito comum existir manifestação de espíritos nas casas dos fiéis.
fiéis e nas sacristias da igreja. Então as pessoas já tinham... Observe como a lógica funciona, né? Então as manifestações espirituais, elas aconteciam dentro do ambiente de uma igreja. Então você unifica a vida dos espíritos com a fé religiosa, para que as coisas se misturem, para que não fique fé de um lado e espiritualidade do outro. Então aí já era um início dessa junção, podemos assim dizer. No século XIX, na primeira metade, Ira Erastus Davenport e William Henry Davenport, eles nascidos em Buffalo. Em 1846, 2 anos antes das irmãs Fox, a família era perturbada por batidas, socos, altos ruídos e estalos. Desenvolveram levitação, instrumentos musicais que tocavam por mãos materializadas, voz direta e etc. Então aí já se intensificou muito a questão das manifestações, da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Entretanto, apesar de já se tornar algo mais patente, as pessoas ainda se assustavam muito. Até que, um pouco mais à frente, 2 anos após, existe uma estruturação dessa comunicação, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Aí vem os Shakers, a seita religiosa fundada no século VIII na Inglaterra, começam a dar comunicações de espíritos e vários índios americanos vinham se comunicar. Então perceberam que os índios se comunicavam através dos médiums, vinham em busca de esclarecimentos. Então também era mais uma seita religiosa que trazia a questão da comunicabilidade, que era justamente o mundo espiritual se aproximando e se colocando de uma forma mais natural na vida dos encarnados. E aí vieram, a partir desse momento também, diversas outras circunstâncias de comunicabilidade, ruídos estranhos na Alemanha. Nós tivemos também pesquisas com ectoplasma, que é justamente o fluido vital, que é uma energia que somente os encarnados têm, realizada no século XVII pelo filósofo Wolfgang. Isaac Newton foi outro grande colaborador da doutrina dos espíritos. Ele dizia que o espírito nada mais era do que um corpo de luz não material. Então ele já trazia uma definição muito mais aproximada da que a doutrina espírita nos traz. O espírito não é um corpo. O espírito é uma existência. Ele é uma energia oriunda do universo, oriunda do todo universal. Então ela tem como criação o nosso grande pai. Margaret e Kate, que eram as irmãs Fox, nos anos 1848, começaram a desenvolver a comunicabilidade racional com os espíritos através de diálogo com batidas e ruídos. Então, na casa delas, duas que eram médiums, existia forte interferência desses ruídos, batidas em paredes, socos. E aí, o que aquelas duas fizeram? Elas não se assustaram, como até então as pessoas achavam que era uma interferência, era algo sobrenatural, apenas assustador. E elas decidiram entender se existia uma inteligência por trás daquelas batidas. Eis que elas se comunicaram verbalmente, pedindo para que, se houvesse uma inteligência por trás daquelas manifestações, que se manifestasse através de batidas coordenadas. Então vamos dar um exemplo. Se dissesse assim, olha, se existir um espírito aí, bata 3 vezes, se não, bata 5. E aí o espírito ia se manifestando através dessas batidas. E então as irmãs, através dessa comunicação, através dessa entrevista feita, elas obtiveram a informação de que se tratava de um espírito que viveu um tempo atrás naquela casa, que foi assassinado ali naquela casa e foi enterrado ali, a 10 metros abaixo da casa, em um determinado local. E as irmãs Fox levaram essa informação ao conhecimento da polícia, da autoridade policial. Eles até no primeiro momento duvidaram bastante, mas depois de muita insistência, eles consentiram em fazer a exumação, fazer a escavação no local, e eis que lá chegando encontraram a ossada que era desse morador, que morou de aluguel nessa casa e que foi assassinado. E lá foi enterrado. Então, a partir desse momento, começou-se a se conscientizar de que a comunicabilidade com os espíritos era fruto de uma inteligência racional. Existia inteligência por trás, não era nada sobrenatural, não eram forças inexplicáveis que existiam na natureza. Eram forças explicáveis, inteligentes, racionais, estruturadas. Então, nesse momento, abre-se caminho para 1848, então daí até o início da codificação, do recebimento das mensagens, foram 7 anos. Como nós vimos no primeiro encontro, o primeiro livro
foi o Livro dos Espíritos, foi escrito nos anos 1855, foi o primeiro momento, né, quando começaram as mensagens. Então nós chegamos aqui agora em um ponto, né, vamos falar sobre os pontos iniciais da doutrina. Para nós finalizarmos esse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre 5 pontos, que vai começando, as informações trazidas pelos Espíritos vão trazendo em cima dessa linha de raciocínio, então eles vão nos apresentando como sendo essa terceira revelação, o Espírito da consolação prometido por Jesus, quando Jesus se despede dos apóstolos, ele diz, olha, sigam o seu caminho que eu não vou vos abandonar, eu vou lhes trazer o Espírito da consolação. Por que o da consolação? Porque ele nos traz a esperança da vida futura, ele nos traz realmente o senso e o entendimento de que nós não somos seres relegados a este plano material e quando eu morrer acabou e por isso vai ficar. Não. Ele nos trouxe a informação, ele nos trouxe a promessa de que nós nos encontraremos lá adiante no mundo dos espíritos e que a morte não encerra nada, apenas o corpo material. Então os pontos iniciais são, primeiro deles, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. É uma definição limitada e não nos dá o senso da grandeza de Deus. Porém, dada a nossa dificuldade de expressão material, nos traz alguma ideia de que se trata de uma potência que não existe definição. Você não pode dizer Deus é tal coisa, não. Deus é Deus. O que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Isso está no Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta. Então a inteligência suprema você pode entender como o quê? Como o centro de irradiação de todas as coisas que existem no universo, e a definição ela é impossível de ser feita por nós. Por quê? Porque o nosso conhecimento é muito restrito e dentro da nossa restrição, dentro da nossa razão de que tudo tem que ter começo, meio e fim, fica difícil você definir aquilo que é indefinível, aquilo que é infinito. Como é que nós vamos definir o infinito? Não tem como, porque se você diz que tal coisa é infinita, você não conhece o início nem o fim, então você não pode definir, você não pode delimitar. Este é o grande X da questão. Nós só podemos dizer que ele é ele, Deus é Deus, e só. E isso nos dá um entendimento muito profundo do que seria algo indefinível. Então os espíritos tratam de nos informar que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a origem de tudo. Deus criou um universo que compreende todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível e corporal, ou corporal. Os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita, ou seja, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistindo e sobrevivendo a tudo. Então, um plano espiritual, o mundo espírita, nós já podemos compreender que se trata de algo indestrutível. Se ele é eterno, preexiste e sobrevive a tudo, ele é a nossa grande origem. Nós não somos filhos da matéria. Nós somos filhos do mundo espírita. Nós somos filhos de Deus, que é eterno, que é Deus e que criou todas as coisas, e que nos criou como seres capazes de compreender essas coisas. Se existem uma outra categoria de inteligências que não a inteligência humana, e aí nós não estamos falando de evolução, nós não estamos falando de gradação de espíritos, nós estamos falando de uma determinada espécie cuja natureza tenha um nível de conhecimento que os humanos não têm, como se nós fôssemos um estágio intermediário. Não. Será que nós somos a última espécie? Será que nós somos a última categoria dentro da escala espírita? Eu não estou falando de evolução, eu estou falando de natureza do ser. O mundo corporal é apenas secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Ou seja, o mundo corporal é um mundo transitório e nós nos apegamos tanto a ele, como se fosse o final de tudo, como se fosse a nossa última tábua de salvação, não é isso? Oh, meu Deus, que nós tenhamos luz nas nossas mentes para que a gente consiga compreender que não é desta forma, que nós sim precisamos valorizar e precisamos nos concentrar na vida material para que a gente extraia daqui as experiências necessárias, mas que a gente entenda de uma vez por todas que a vida espiritual é a nossa verdadeira essência de vida. Ok? Então que isso fique muito claro para nós através do nosso aprendizado sobre os postulados da doutrina dos espíritos. Pois bem, pessoal, então este foi o nosso segundo encontro, né, a nossa segunda aula
a respeito da doutrina dos espíritos, os postulados da doutrina dos espíritos. Então, espero que você tenha gostado. Se quiser fazer qualquer comentário, qualquer observação, fique à vontade. Aproveita o campo de observações ou então nas redes sociais pode entrar em contato conosco. Tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.